Veja hoje no Minas Brasil Notícias a história de sucesso de 3 mulheres de Minas que disputam um Prêmio Nacional de Empreendedorismo. Prefeitura de Paracatu anuncia obras de melhorias em rasgões da cidade. Na terceira reportagem da série Rompendo as Barreiras do Silêncio, você verá o impacto da língua brasileira de sinais na vida de um surdo. Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura tem prazo de inscrições prorrogado. Pesquisa feita com DNAs mostra se alimentos foram fraudados antes de chegarem na mesa do consumidor. Criminosos roubam motocicleta de homem que saía do trabalho no bairro Prado. Polícia Militar apreende sementes de maconha e pedras de crack. 2 pessoas são presas. Carro furtado em Patos de Minas é recuperado pela PRF na BR-040. Veja as últimas informações de mais um julgamento no Fórum de Paracatu. Mesmo com crise hídrica, Minas Gerais está em alerta com relação aos casos de dengue no estado. E ainda, reunião define esquema de segurança no jogo entre o Cruzeiro e o Atlético no próximo domingo. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa a edição de hoje falando de tecnologia no processo alimentício. Você conhece bem o produto que vai para a mesa da sua casa? Uma pesquisa desenvolvida por um startup, que é uma empresa jovem e inovadora, permite que testes de DNA mostrem se um alimento foi fraudado. Na pesquisa, os cientistas extraem o DNA de amostras para verificar se a espécie de um determinado produto de origem animal ou vegetal é a mesma declarada no rótulo do produto oferecido no comércio. A inovação teve a tecnologia aplicada no mercado de pescado em Florianópolis, tradicional polo de comércio do país. Lá, 24% das 30 amostras coletadas em supermercados, peixarias e restaurantes apresentaram alteração. As fraudes resultaram em autuação pelo PROCON. Foi uma iniciativa bem bacana por parte do governo, que foi por parte da Secretaria da Pesca e Maricultura de Florianópolis, junto com o PROCON municipal. Então, eles fizeram esse projeto, que essa operação chamou DNA do Pescado. E aí, com essas análises, a gente pôde realmente mostrar que, de fato, existe essa fraude. Em geral, os produtos alterados têm qualidade inferior às espécies anunciadas. Peixes mais baratos são vendidos por peças nobres, por exemplo. A pesquisa garante, assim, critério de base científica para coibir a venda ilegal. O consumidor deve fazer sempre procurar, por exemplo, nos casos dos pescados, os peixes menos descaracterizados, mais frescos, que ele consiga ter uma noção melhor. O consumidor também ele tem esse papel de pressionar as autoridades para que esse tipo de fiscalização seja feito. E hoje a gente já tem a ferramenta para fazer a fiscalização. Com a garantia de origem, a pesquisa também contribui para que a cadeia produtiva tenha maior credibilidade. A grande vantagem do uso da tecnologia do DNA, além da certeza, é exatamente poder utilizá-la em qualquer ponto da cadeia produtiva. Então, desde os produtores que querem atestar aos seus compradores que estão seguindo os procedimentos corretos e oferecendo as espécies corretas, tanto os beneficiadores que querem conferir se os seus produtores são idôneos, ou mesmo querem informar aos seus clientes, supermercados, por exemplo, que estão vendendo a espécie que indicam. E ainda falando de alimentos, o preço da cesta básica em fevereiro ficou maior em 14 das 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. O maior valor foi apurado em São Paulo, onde o consumidor teve que desembolsar R$ 378,86 para comprar produtos de consumo básico. Considerando este valor, os economistas do DIESE entendem que o salário mínimo ideal para suprir as despesas básicas de uma família composta por 4 pessoas deveria ser de R$ 3.182,81. Esse valor é 4,04 vezes mais do que o valor do salário mínimo, que é de R$ 788. Em fevereiro do ano passado, o valor necessário para atender às despesas de uma família era de R$ 2.778,63, 3,84 vezes o salário mínimo, que na época era de R$ 724. Em Belo Horizonte, por exemplo, a cesta básica custou em fevereiro
R$ 341,72, 10,89% mais cara que no ano passado. Os produtos que mais subiram foram feijão, tomate, café, óleo de soja e carne bovina. E a presidente Dilma Rousseff assinou a resolução que autoriza o aumento percentual do álcool anidro na mistura da gasolina, que ficará em 27%. A nova mistura pode começar a ser comercializada a partir do dia 16 de março, quando entra em vigor. Atualmente, a mistura está em 25%. Em estudo recente, a Petrobras concluiu que a mudança da mistura de 27% não apresenta prejuízo para o motor e não compromete o desempenho dos veículos. A Anfávia também conduziu, em paralelo, um estudo para confirmar que não havia prejuízos aos veículos. A alteração favorece o setor sucroalcooleiro, que estima o aumento da demanda anual por etanol em 1 bilhão de litros. As usinas brasileiras produziram 28 bilhões de litros de etanol no ano passado. E você vai ver no nosso próximo bloco: criminosos roubam motocicleta de homem que saía do trabalho no bairro Prado. Polícia Militar apreende sementes de maconha e pedras de crack. 2 pessoas são presas. Carro furtado em Patos de Minas é recuperado pela PRF na BR-040. E ainda, as últimas informações de mais um julgamento no Fórum de Paracatu. Os detalhes já já. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. E em Paracatu, um homem de 50 anos foi assaltado no bairro Prado quando saía do trabalho. Ele teve a motocicleta levada pelos criminosos, além de um celular e uma carteira contendo todos os documentos. Um homem de 50 anos de idade foi vítima de um assalto quando saía de seu trabalho no bairro Prado. O fato ocorreu por volta das 18 horas dessa quarta-feira. Por volta das 18h30, recebemos a informação de uma vítima. Ele estava saindo do local de trabalho dele, aqui próximo à escola Afonso Roquete, e foi abordado por um indivíduo. Esse indivíduo estava armado, aparentemente com um revólver, e mediante ameaças ele abordou essa vítima e subtraiu o veículo que ele conduzia, que era uma moto, uma Honda CG Titan, na cor cinza, a placa do veículo HIZ 2921. Esse indivíduo ele estava com o rosto coberto, encapuzado, e após tomar a moto da vítima, também subtraiu o celular e a carteira de bolso. Esse indivíduo evadiu-se pelas ruas do bairro Prado e até o momento não foi localizado. As buscas continuam e a polícia conta com a comunidade para fornecer informações que levem ao autor do assalto ou à motocicleta roubada. As denúncias podem ser anônimas via 190. E na tarde dessa quarta-feira, na BR-040, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar um veículo furtado em Patos de Minas. 3 pessoas foram levadas para a delegacia de polícia. Denúncias anônimas informaram os federais de que havia 3 indivíduos próximo a um veículo em atitude suspeita no quilômetro 75 da BR-040. Os policiais se deslocaram e localizaram este veículo Fiat Palio, que havia sido furtado na madrugada de quarta-feira em Patos de Minas. Próximo ao carro, os policiais encontraram 3 indivíduos, sendo 2 adolescentes de 12 e 17 anos e Jonathan Alves Ferreira, de 21 anos de idade, todos de Patos de Minas. Nós abordamos os indivíduos, os suspeitos, em consulta ao sistema informatizado, verificou-se que o veículo era um veículo furtado com ocorrência de furto e roubo e os indivíduos
inicialmente falaram que não tinha relação nenhuma com o veículo, mas assim que foi realizada a busca pessoal, encontrou-se a frente de um CD, de um toca-CD, que era do próprio veículo. Aí, após conversa com todos eles, eles informaram que o veículo realmente tinha sido entregue a eles e estava sendo trazido para Paracatu. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou os 2 adolescentes que foram encaminhados à delegacia de polícia com Jonathan. Como o veículo tem ocorrência de furto e roubo, mas a gente não conseguia, não cabe à Polícia Rodoviária Federal averiguar esse tipo de situação, e com eles foi encontrado somente o bem na posse desses suspeitos, eles estão sendo conduzidos pelo crime de receptação. O maior deles, do suspeito, que um tem 21 anos, um 17 e um 12 anos. O maior deles está sendo conduzido por receptação e corrupção de menores. E também na tarde de ontem, um jovem de 23 anos foi abordado por militares sob a suspeita de ter cometido crime de receptação. No veículo dele não havia produtos de furto ou roubo, mas a polícia encontrou sementes de maconha e anabolizantes. Após uma busca por objetos possivelmente furtados em um veículo, a polícia chegou a uma pequena porção de sementes de maconha que estavam na posse de Murilo Santos Guimarães, de 23 anos. No momento da abordagem pelos policiais militares, ele conduzia o veículo Gol, né? E alguns dos acessórios desse Gol teriam sido identificados por determinada vítima, seriam objeto de furto, teriam sido subtraídos do interior do veículo dele. Rodas, bancos, só que no momento da abordagem, essas rodas já não estariam mais no veículo e possivelmente os bancos seriam dessa vítima, seriam do veículo dele. Só que também não foi identificado no momento da abordagem. A vítima foi orientada a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos e a gente verificar o reconhecimento desses objetos. Murilo já tem passagem por uso de entorpecentes e não houve indícios de que ele estaria praticando tráfico. Durante a abordagem, não foi encontrado nenhum objeto ilícito na posse do conduzido, mas no interior do veículo foi localizado um resquício de semente de cannabis sativa, que é popularmente conhecido como maconha. Eles se dirigiram à residência dele, onde a mãe permitiu a entrada. No interior do guarda-roupa também foi localizado mais resquícios dessa semente e uma ampolas de substância anabolizante, conhecida como a Decalândio Depote, que é prevista na portaria da Anvisa como substância anabolizante. Mas, assim, pequenas porções, não havia nenhum indício para autuá-lo pelo tráfico, as circunstâncias fáticas, todos os elementos apontavam exatamente para o uso. O conduzido também não tem nenhuma passagem pelo crime de tráfico. O jovem foi liberado e o veículo Gol foi conduzido ao pátio para que seja apurada ou afastada a denúncia da receptação de objetos. E já na noite de ontem, um homem foi conduzido à delegacia de polícia por estar portando uma porção de substância entorpecente. A reportagem é de Lilian Derquier. Um homem em atitude suspeita às margens da BR-040, entre os bairros Alto da Colina e Bela Vista, despertou a atenção de militares que faziam policiamento preventivo no local. Durante a abordagem, os PMs encontraram um papelote com 8 gramas de crack moído, segundo policiais, o suficiente para a confecção de 12 pequenas porções. O local onde o suspeito foi abordado é conhecido como ponto de uso e tráfico de drogas. Conhecido no meio policial por uso de substâncias entorpecentes, já possuía registros policiais dessa natureza. Ele foi submetido à busca, foi encontrado em poder dele essa substância, foi feita a detenção dele, condução para a delegacia de polícia civil, juntamente com o material apreendido. E na manhã de hoje, sentou no banco dos réus em mais um julgamento no Fórum de Paracatu, Alain Boitrago, acusado de tentar matar uma mulher no bairro Paracatuzinho em 2013. Quem ocupa o banco dos réus na manhã dessa quinta-feira é Alain Boitrago Cabeceira. Ele é acusado de tentar contra a vida de Camila Braga de Oliveira em março de 2013. Segundo testemunhas, o autor dos disparos chamou por Camila e atirou 5 vezes. 3 disparos atingiram a jovem, sendo um no tórax, outro na mão e um no olho. Camila sobreviveu, mas ficou cega. Quem preside o júri é o juiz de direito Dr. Rodrigo de Carvalho. Na promotoria está o Dr. Lucas, da cidade de Carmo do Paranaíba. A defesa é realizada pelo advogado Heitor Campos. Ao todo, 3 versões diferentes para o mesmo crime foram apresentadas desde o inquérito até o julgamento do caso.
E o réu Alain Boitrago foi condenado pelo júri a uma pena de 8 anos, cumprida inicialmente em regime fechado. E a seguir, conheça a história de sucesso de 3 mulheres de Minas que disputam um Prêmio Nacional de Empreendedorismo. Prefeitura de Paracatu anuncia obras de melhorias em rasgões da cidade. Na terceira reportagem da série Rompendo as Barreiras do Silêncio, você verá o impacto da língua brasileira de sinais na vida de um surdo. E ainda, Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura tem prazo de inscrições prorrogado. A gente volta já. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, 7h15 da manhã. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. As mulheres representam 51% da população brasileira, segundo pesquisa do Sebrae. Em Minas Gerais, são mais de 10 milhões. Elas estão no comando de 1/3 das micro e pequenas empresas. No especial Mulher de hoje, conheça 3 mineiras empreendedoras que disputam a final do Prêmio de Negócios. Conheça as histórias na reportagem feita em parceria com a TV Sintonia de Araxá e a NTV de Patos de Minas. O olhar doce e determinado, a fala forte e bem articulada. Atributos que ajudaram Ana Luísa a se destacar no mundo dos negócios, de técnica de eletrônica a empresária. Uma caminhada que precisou de coragem, estudo e esforço. Através do meu casamento. Achei lindo esse mercado de casamento. Hoje ela organiza uma das maiores feiras de casamento de Minas Gerais. Coordena cerca de 100 expositores. Para Ana Luísa, o segredo do sucesso está no jeitinho feminino de trabalhar. O jeitinho mesmo que a gente usa de mulher, de chegar, de conquistar, de aprender. Eu acho que a gente tem que ser humilde. E foi esta sensibilidade para administrar que transformou a carioca Regina em uma empresária do agronegócio em Patos de Minas. Quando eu vim morar aqui, a gente começou a descobrir, essa necessidade de se recompor uma nascente, reflorestar nossa represa. Preocupada com o meio ambiente, ela criou na fazenda da família um viveiro de mudas de árvores nativas para recomposição de áreas desmatadas. Apesar de atuar em um ramo predominantemente masculino, ser mulher para ela não foi um problema. Sofreu algum tipo de discriminação? Nenhuma. Eu acho que a mulher ela já está conseguindo se impor, se eu falar que teve alguma coisa, nada, só realização. Jamara, de Araxá, encontrou no universo feminino a realização profissional. Foi de doméstica a empresária do ramo de estética. Formalizou-se como microempreendedora. Montou uma clínica em sua própria residência. Atende cerca de 150 clientes por mês e tem planos de aumentar o negócio. Quando a gente entra numa área, numa profissão, a gente quer sempre estar aperfeiçoando, sempre estar melhorando. Seja cuidando de noivas, do meio ambiente ou da beleza, elas representam mais da metade dos empreendedores iniciais e administram 33% das micro e pequenas empresas brasileiras. A expectativa é de que exemplos como os de Ana Luísa, Regina
e Mara sejam seguidos por mais mulheres e de que em 5 anos elas comandem 42% dos micro e pequenos negócios do país. Estou bastante ansiosa, mas ao mesmo tempo bem otimista, que eu tenho toda a condição de trazer esse prêmio para Araxá. Tem que fazer o que gosta. Eu agradeço a Deus por ter me dado, né, essa oportunidade de estar aqui hoje fazendo esse trabalho. A gente tem aquele desafio de ser mulher, de ser amante, de ser mãe, de ser empreendedora. E o marido tem que chegar em casa, tem que estar arrumadinha, cheirosa, os filhos todos limpinhos, a gente tem que trabalhar. Então, acho que a mulher já nasce com isso. É um dom que a mulher tem, realmente, de ser empreendedora dentro do próprio lar. E a final do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios será hoje em Brasília. E amanhã, sexta-feira, na série Mulher, você vai ver que o número de mulheres que denunciam seus agressores diminuiu no estado. E agora um assunto de muito interesse, principalmente para moradores no centro de Paracatu. Alguns pontos da cidade, como a Grota do JK e o Rasgão de Mestre Campos, são um verdadeiro transtorno para os moradores próximos ao local. Eles convivem com o mau cheiro de esgoto e com o risco de doenças. Mas esses problemas podem ter um fim em breve. Veja na reportagem de Isabela Albernaz. As reclamações de moradores do centro da cidade são frequentes em relação ao rasgão de Mestre Campos. Feito para escoar a água das chuvas, o rasgão exala mau cheiro por causa das ligações clandestinas de esgoto. O tema já foi abordado, inclusive, na Câmara de Vereadores em outubro do ano passado. Na oportunidade, o encarregado da Copasa se comprometeu a buscar soluções para o problema. Hoje, Paracatu ela tem em torno de 90% já das suas ligações já contempladas com a rede de esgoto e tem outras que vão ser contempladas com as novas obras que já estão sendo feitas, né? E com outras ligações, essas ligações clandestinas, a gente tem procurado fazer um trabalho junto à comunidade para que elas liguem na rede da Copasa. 5 meses depois, o problema permanece, mas a previsão é que o caso do rasgão de Mestre Campos e outros em que o saneamento básico é insuficiente sejam sanados com investimentos do município. Nós estamos formando um banco de projetos já baseado nos planos de gestão que eu acabei de dizer, e nós já temos 5 grandes projetos prontos e aprovados, aptos para ir buscar recursos junto ao governo federal. Então, eu estou falando do projeto de canalização da Grota do JK Nossa Senhora de Fátima, de canalização da Grota do Novo Horizonte e de canalização do Rasgão Mestre Campos, né? São projetos ainda, está em fase de projetos. Com base nesses projetos, nós vamos, então, junto ao governo federal, tão logo seja aprovado o orçamento da União, na tentativa de buscar recursos para esses investimentos. O Plano Municipal de Saneamento Básico é a primeira providência para que as obras sejam iniciadas. Com a sua conclusão, os moradores que hoje convivem com o esgoto a céu aberto podem começar a sonhar com um ambiente mais limpo. E na terceira e última reportagem da série Rompendo a Barreira do Silêncio, você vai saber qual o impacto do ensino da linguagem brasileira de sinais na vida de um surdo. Postos muitas vezes à margem das questões sociais, culturais e educacionais, os surdos nem sempre são vistos pela sociedade por suas potencialidades, mas pelas limitações impostas por sua condição. São definidos como deficientes. Isso acontece por causa de um atraso na aquisição da linguagem que os surdos têm no seu desenvolvimento, já que na maioria das vezes o acesso a ela é ignorado. Hoje, as famílias ainda estão restritas a esse tipo de engajamento na sociedade. Muitos que não tiveram a Libras no começo da vida, engajada na sua linguagem brasileira de sinais, existe a resistência, não adaptou e quando chega a fazer o curso de Libras, ele resiste, ele não quer participar. A família também é uma fonte de entusiasmo, né? Deveria procurar mais, cobrar mais esse direito, porque existe esse direito e existe alguns lugares aqui em Paracatu que fornecem. O Brasil reconheceu a língua brasileira de sinais, Libras, por meio de uma lei em 2002. Desde então, os sistemas educacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais. Como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais,
o que ainda povoa os sonhos de quem defende a inclusão. Na verdade, a língua brasileira de sinais é a primeira língua mundial, antes do português. Então, seria interessante que essa língua fosse usada em todas as escolas, né? Já pensou se a língua brasileira de sinais fosse uma matéria da grade curricular? Como seria interessante? Todos os colegas aprendendo também a língua, às vezes nem precisaria do intérprete, porque todo mundo saberia comunicar com o surdo dentro da escola. E automaticamente todo mundo ia levar isso para dentro de casa. Um grande desafio tem sido convencer famílias e pessoas surdas a aceitarem a linguagem dos sinais. Muitos que são criados isolados de comunidades e grupos de surdos acabam resistindo a Libras. Atualmente existe, a sociedade fornece sim. Porém, as famílias muitas das vezes não cobram isso como deveria cobrar. A associação está lá, fornece o curso. Algumas comunidades aqui de Paracatu já fornecem o curso, algumas faculdades também já fornecem. Então, falta também da família participar mais. Avanços foram conquistados ao longo dos anos. Na educação, por exemplo, a presença dos intérpretes em sala de aula garantem o direito à educação de crianças e jovens. Mas muito ainda precisa ser feito, principalmente a quebra de resistência. As pessoas precisam esforçar mais para conviver sempre com os surdos. E você, já se imaginou comunicando por Libras? O que te impede de romper a barreira do silêncio? E nós vamos agora direto para a redação do Jornal da Manhã saber de Francis Oliveira quais os destaques da edição dessa sexta-feira. Boa noite, Francis. Boa noite, João Paulo. Nesse final de semana, o esporte está em alta e tem clássico mineiro. Seu Galo enfrenta a Raposa. O jogo vale pela liderança do campeonato. E ainda, o Paracatu Esporte Clube recebe o Santa Maria no estádio Frei Norberto pela 9ª rodada do Candangão 2015. Tem também o society do São Domingos, que chega à 6ª rodada. No quadro Saúde em Foco, nós vamos falar do paracetamol, o mais popular entre os analgésicos. No Giro Rural, mais de 130 mil agricultores familiares mineiros já foram beneficiados pelo Pronaf na safra 2015. E ainda, os vídeos descontraídos e muito mais. Amanhã, no início da manhã, às 7h15, aqui na TV Minas Brasil, você acompanhará todas as informações no Jornal da Manhã. Espero por você. Boa noite, desde já um ótimo final de semana a todos. E atenção, escritores paracatuenses. O edital do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, lançado pela Secretaria de Estado de Cultura, como forma de incentivar a produção literária mineira e brasileira, teve o seu prazo para inscrições prorrogado até o dia 6 de março, ou seja, amanhã. Em sua 8ª edição, o prêmio vai distribuir R$ 212 mil para as seguintes categorias: conjunto da obra, poesia, ficção e jovem escritor mineiro. Cada participante pode inscrever apenas uma obra inédita por categoria. Os autores concorrerão a R$ 25 mil nas categorias poesia e ficção. Já o vencedor na categoria Jovem Escritor Mineiro receberá parcelas de R$ 7 mil durante 6 meses para a pesquisa e elaboração de um livro. O homenageado pelo conjunto da obra receberá a quantia de R$ 120 mil. Os interessados devem protocolar suas obras conforme orientações do edital até o dia 6 de março. O material poderá ser enviado pelos Correios. O Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura foi lançado em dezembro de 2007 para promover e divulgar a literatura brasileira, reconhecendo grandes nomes nacionais e abrindo espaço para os jovens escritores mineiros. Em instantes, mesmo com crise hídrica, Minas Gerais está em alerta com relação aos casos de dengue no estado. E ainda, reunião define esquema de segurança no jogo entre o Cruzeiro e o Atlético no próximo domingo. A gente volta já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas.
Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. De acordo com o site Clima Tempo, a sexta-feira na região será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Unai, mínima de 23 e máxima de 33. Em João Pinheiro, mínima de 21 graus e máxima de 31 graus. E em Guarda-Mor, mínima de 22, máxima de 33 graus. Minas Gerais fechou o primeiro bimestre de 2015 com mais de 1.200 casos de dengue confirmados. Índice suficiente para intensificar as campanhas preventivas e aumentar o número de mutirões de retirada de entulho com possíveis focos da doença. Este ano, a crise hídrica pode ser um motivo a mais de preocupação, já que o armazenamento de água sem tampas pode aumentar as áreas de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Pneus, madeiras, sofás e até uma televisão. A lista é grande. Os objetos recolhidos fazem parte do mutirão de limpeza contra a dengue realizado nas regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. No dia anterior do recolhimento, do mutirão mesmo, o pessoal vem fazer, os agentes vêm fazer a panfletagem, orientando, aproveita e faz uma vistoria dentro do imóvel, né, para ver se tem, além desses materiais que a gente vai recolher, que a gente pretende recolher no dia seguinte, eles fazem uma orientação em relação à dengue, a preocupação mesmo da doença e de não deixar a água parada. Em 2015, já foram 24 mutirões na capital, o que possibilitou a coleta de 38 toneladas de materiais irregulares, como garrafas PET e pneus. Seu Caio ajudou os vizinhos e o irmão a juntar os objetos para a coleta. Ele também fez a parte dele. Isso aí evita a doença, evita a dengue. Na região nossa, que pelo menos não tem visto muito problema de dengue, né? Belo Horizonte possui 103 casos confirmados de dengue. A região oeste tem 23 confirmações, seguida das regionais Barreiro, com 20, e Norte, com 16. Em todo o estado também há uma preocupação com a doença. Até o momento foram notificados 1.214 casos de dengue. Em 2014, 49 pessoas morreram em decorrência da doença em Minas Gerais. E algumas regiões que nos preocupam muito. Por exemplo, a região sul do estado, próximo ali a Varginha, Pouso Alegre, Alfenas, regiões de divisas com o estado de São Paulo. A região centro-oeste, próximo ao município de Divinópolis, tem vários municípios naquela região que nos preocupam com transmissão já alta. A região de Passos também, repetindo a tendência do ano passado. O Triângulo Mineiro com Uberaba e Tuiutaba, regiões próximas a esses municípios, até mesmo Uberlândia, com transmissão. E também, já começando nesse momento, a região de Unai, no noroeste do estado, também registrando aumento de transmissão de casos de dengue. Uma particularidade deste ano preocupa a Secretaria de Saúde. Com a escassez hídrica, muitas pessoas armazenam a água da chuva de forma inadequada. E é aí que as larvas do mosquito Aedes aegypti se proliferam. Isso é extremamente preocupante, as pessoas precisam ficar atentas que armazenar água nesse momento é fundamental para elas, mas que também seja fundamental a vedação desse depósito de forma adequada para que ele não se transforme num foco do Aedes aegypti. Ao menor sinal de dores fortes, prostração geral e manchas vermelhas, a recomendação é procurar uma unidade de saúde. Não pode descuidar da dengue, né? De jeito nenhum, hora nenhuma. E como a gente viu na reportagem, o sul de Minas está em alerta. Em Lavras, a situação é complicada. Só este ano, dos 406 casos investigados até agora, 48 já foram confirmados. O Mato Alto esconde a placa de proibido jogar lixo. Ao lado mora a dona Nilza, que com problemas de saúde tem de conviver com os animais peçonhentos que saem do terreno e vão direto para a sua casa. É demais, é rato, é barata, é tudo que bicho que vocês pensarem tem. A situação se complica ainda mais nesse período de instabilidade climática. Fator perfeito para a proliferação do mosquito da dengue. Desde o início do ano até agora,
já foram confirmados 48 casos da doença na cidade e 358 ainda esperam confirmação. Esses números acenderam um sinal de alerta para o setor epidemiológico da Prefeitura. E várias ações de conscientização estão sendo colocadas em prática para combater o mosquito da dengue. É uma situação de alerta de médio risco, né, até chegar até alto risco. Então, essa orientação que a população nos ajudar é de alerta. O agente de saúde faz uma vistoria nas residências e mostra como deve ser feito o combate ao mosquito. Se a senhora não conseguir tirar água, aí você coloca água sanitária. Dona Tunga já sentiu na pele o que a dengue faz e sabe direitinho como não deixar que sua casa vire um criadouro para o mosquito. Eu aguo as plantas, viro o vasinho, limpo a casa direitinho, tiro os lixos. Meu filho teve com dengue, eu teve começo. Meu neto também está com começo. Mas nem todo mundo sabe o perigo que o mosquito Aedes aegypti representa para a população. Luciana acredita que os focos da dengue no bairro venham deste imóvel, que aparentemente está abandonado. Eles querem vender, mas quer vender isso aqui tudo cheio de mato. Dá para vocês verem ali, ó, a janela tudo cheia de mato ali. Meu filho bateu uma foto, nós levamos na vigilância sanitária, nós colocamos em conhecimento da prefeitura o que estava acontecendo aqui. Em casos como esse, a orientação dos agentes da saúde é que a população entre em contato direto com a ouvidoria do município. Qualquer lote também, pessoal, às vezes vê algum lote que está com foco, pode ligar no 56 na ouvidoria, passar para a gente o endereço. O lote na rua tal, a gente vai estar indo fazer vistoria. Essas ações de combate ao mosquito se estenderão por toda a cidade e a população tem um papel fundamental para o sucesso da operação. Nós vamos fazer mutirões junto aos PSFs para que a gente possa fazer essa orientação e essa limpeza desse trabalho. E aqui em Paracatu, de acordo com a Unidade de Vigilância em Saúde, a situação da dengue está controlada e bem abaixo dos números em anos anteriores. Porém, os cuidados não devem parar e toda a comunidade tem que estar atenta aos locais onde possa acumular água parada. Cada um de nós tem que fazer sua parte. E agora o futebol. O primeiro clássico do ano entre o Cruzeiro e o Atlético terá duas torcidas. O acordo saiu ontem em uma reunião na Federação Mineira de Futebol. Na reunião ficou decidido que o Atlético terá direito a 6.043 ingressos para o clássico de domingo, no Mineirão. Ao todo, 60 mil torcedores poderão acompanhar a partida no estádio. O acesso dos torcedores do Galo será pela rampa de integração do Mineirinho, mesmo esquema utilizado no final da Copa do Brasil do ano passado. A PM fará uma reunião na tarde desta quinta-feira para definir o efetivo necessário para o evento. É certo que haverá o reforço de 674 seguranças privados no interior do estádio. A porcentagem estará preparada e vai garantir a segurança. O que nós pedimos é que o torcedor vá ao estádio para se divertir. O representante do Atlético aprovou a oferta de ingressos. Desta feita, o Cruzeiro está cumprindo o regulamento, pelo menos até agora, e, portanto, o clube não tem o que contestar, tem que cumprir o regulamento. O representante do Cruzeiro disse que há disposição para um clássico com torcida mista, a exemplo do que ocorreu no último final de semana no Sul, com a presença de torcidas do Grêmio e Internacional no clássico Grenal. Mas uma questão limita esta possibilidade em Minas. A torcida mista, na verdade, ela só aplica a quem tem estádio, né? Não é o caso específico do Cruzeiro, que não tem estádio, nem do Atlético não tem estádio. E a gente espera que o clássico seja marcado pela paz. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras informações nessa sexta-feira, às 7h15, no Jornal da Manhã com Francis Oliveira. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite e até amanhã.